para que haja uma conexão, tá? O tema da minha reflexão é do monte que se vê melhor o vale. Vamos falar juntos? É do monte que se vê melhor o vale. 1 Samuel capítulo 17, versículo 1 diz assim: Ora, os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que pertence a Judá, e acamparam entre Socó e Azeca em Éfes-Damim. O texto seguinte nos diz: e os filisteus estavam no monte de um lado, e os israelitas estavam no monte do outro lado, e entre eles o vale. Que Deus aplique em nossos corações a sua bendita palavra. 1 Samuel é um livro que nos fala sobre várias batalhas entre os filisteus e o povo de Israel. Vamos lembrar aqui, logo no início, o sacerdote Eli ainda não havia um rei em Israel, e o sacerdote Eli, digamos, liderava espiritualmente a nação, E naquele contexto aconteceram 2 batalhas contra os filisteus, e nas 2 batalhas o povo de Deus perdeu aquela batalha. E na segunda batalha, a arca do Senhor foi tomada pelos filisteus. Então vocês vão lembrar que a arca do Senhor era a representação da própria presença de Deus, não é? Por exemplo, quando derrubaram os muros de Jericó, a arca foi à frente naquela incursão contra a Jericó, né? Ou seja, a ideia de Deus indo à frente da batalha. Pois bem, a arca no meio dos filisteus não foi boa coisa para eles. Na verdade, trouxe várias enfermidades. Os filisteus devolveram a arca para o povo de Israel. E aí há uma terceira batalha na época do sacerdote, agora já não de Eli, já de Samuel, não é? Que sucedeu o sacerdote Eli. E naquele contexto é aquela famosa passagem bíblica onde Samuel diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos ver juntos? Até aqui nos ajudou o Senhor, porque aquela batalha foi vencida não pelo povo de Israel, mas pelo próprio Senhor, em nome do seu povo. Interessante essa terceira batalha na época de Samuel, porque Samuel estava convocando o povo à consagração. Eles fizeram jejuns, eles se dedicaram ao Senhor, e quando eles estavam exatamente nesse momento de consagração das suas vidas ao Senhor, é exatamente aí que os filisteus atacaram. Isso nos traz uma preciosa lição. É que quando nós estamos mais próximos de Deus, há uma ideia meio evangélica às vezes, que quanto mais próximos de Deus, menos susceptíveis a ataques nós estamos. É exatamente o contrário. Ou pode acontecer, muitas vezes, exatamente o contrário, como esse caso. É quando nós estamos mais próximos de Deus que o inimigo mais fica ferrenho contra nós e luta contra nós. Pois bem, nessa batalha então, eles foram e o Senhor desbaratou, como diz o texto bíblico, os filisteus. Então os filisteus foram sempre inimigos do povo de Deus. Eles até, eles protegeram Davi,
num certo momento, quando Davi foi ungido rei, Saul ainda era o rei, Saul começou a perseguir Davi, queria matar Davi, tinha ciúmes de Davi, não é? Lembrando sempre que quando Davi ia para as batalhas, ele era o comandante dos exércitos de Israel. Quando ele ia para a batalha e quando voltava vitorioso, as mulheres diziam assim: Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. Isso causou ciúme e inveja em Saul, não é? E por isso ele começou a perseguir Davi. Sabe onde é que Davi, ele fugiu por todo o território de Israel, mas finalmente ele não viu mais sossego em Israel, ele fugiu exatamente para o território dos filisteus. E ali ele foi acolhido, e ali ele recebeu proteção, e ali foi lhe dado uma cidade, Ziclag, não é? Ziclag, uma cidade que foi dada a Davi e os seus homens. Davi tinha cerca de 600 soldados que o seguiam, né? Ele ainda não era rei, obviamente, de fato era rei de direito, digamos, já consagrado ao Senhor. Pois bem, nós estamos antes dessa acolhida de Davi pelos filisteus, antes da consagração dele. O nosso contexto é aqui uma nova ameaça de batalha e da guerra dos filisteus. É uma passagem bíblica muito conhecida por um personagem dos filisteus que se destacava. Quem era? Que Davi venceu. Gigante Golias, que segundo a Bíblia tinha quase 3 metros de altura. A sua lança pesava 60 quilos. É exatamente esse o contexto que nós estamos aqui, gente. Uma batalha que no início aqui a gente ainda não sabe que será vencida por Davi sobre Golias e depois vencida pelos próprios israelitas, né? Então observem que novamente vem esta ameaça de guerra, de batalha contra os filisteus. Aliás, os filisteus é que fizeram guerra ao povo de Deus. Nós temos aqui uma das primeiras batalhas em que Davi participou, batalhas de defesa. Não era de ataque, era de defesa. Estavam se defendendo do ataque desses filisteus. Acampados para a batalha de um lado estavam os filisteus, num monte. No outro monte, os israelitas também estavam ali. E entre eles, diz o texto bíblico, estava o vale. O vale. Há 4 preciosas lições que eu quero trazer para vocês aqui nesse texto. E a primeira delas é que na vida enfrentamos e sempre enfrentaremos vales. Sempre enfrentaremos vales. A palavra hebraica para vale é gai, que significa depressão, desfiladeiro. Mas é interessante a versão do grego desta palavra, porque no grego a expressão é geena, ou geena, que é traduzida como inferno, lugar de punição. Designava originalmente o chamado Vale do Inom, lá em Jerusalém, ou ao sul de Jerusalém, onde o lixo e os animais mortos da cidade eram jogados e queimados constantemente. Vocês se lembram da expressão quando se refere ao Geena, onde o seu fogo jamais apaga?
E aí Jesus usa essa expressão para se referir exatamente ao inferno. Por que que Jesus usa essa imagem do Geena, do vale, né? Do vale? Por que que ele usa essa imagem? Porque ali era queimado o lixo, eram queimados animais mortos constantemente. Então o fogo estava sempre aceso. Esta a ideia. O vale na Bíblia tem muitas vezes, e na maioria das vezes, um sentido simbólico. É o lugar da crise, da luta, é o lugar da tempestade. Jesus, como eu disse, ensinou que no Geena o fogo jamais acaba. Talvez isso ilustre um pouco as situações de algumas pessoas que vivem, não é? Se não aqui, você que me ouve pela internet, talvez muitas vezes a sua vida esteja como esse Geena, o fogo não se apaga, a crise é constante. Em 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, Pedro nos diz: amados, não estranheis a ardente provação, que vem sobre vós para vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas o que Jesus então nos traz é que a vida cristã não significa ausência de problemas, de lutas, de tempestades, de perdas, de dores. Não. Às vezes até muito mais experimentamos as batalhas. A batalha neste caso aqui é enfrentada no vale. Golias, o gigante, dizia ameaças ao povo de Deus. E ele diz assim: lá do vale, ele grta assim: escolhei dentre vós um homem que desça a mim. 1 Samuel capítulo 17, versículo 8. A expressão, ou esse contexto e a participação de Davi, nos faz lembrar aquele salmo que hoje pela manhã foi tema da reflexão bíblica, que é o Salmo 24, né? E que nos diz, Salmo 23, desculpe, Salmo 23, versículo 4, que nos diz: ainda que eu ande, né? Não andasse como algumas traduções, mas ainda que eu ande, por onde, gente? Pelo vale, a sombra da morte. O vale é na Bíblia, portanto, símbolo muitas vezes deste vale de lágrimas, vale da sombra da morte, onde muitas vezes sentimos também a luta da proximidade da morte. Isto não é estranho para a vida cristã. Não é estranho. No mundo tereis aflições, é a palavra de Jesus. Segunda verdade que aprendo com este tema é que na vida também nunca nos faltará o monte. A Bíblia em muitos momentos se refere ao monte como o lugar do encontro com Deus. Por quê? Porque na mentalidade semita, não era apenas dos hebreus, mas a mentalidade semita de um modo geral, o monte estava mais próximo lá das alturas, estava mais próximo do céu. Portanto, era um lugar onde você se aproximava mais de Deus. Eu fico, às vezes, curioso de ver que, mesmo aqui no Planalto Central, pessoas muitas vezes procuram os pequenos montes que possam existir aqui e acolá para se sentirem mais próximos de Deus, etc. Mas essa era apenas uma figura simbólica, não é? Não é que a gente no vale não possa também experimentar a presença de Deus. Daqui a pouco a gente vai ver este aspecto também aqui. Mas na vida nunca nos faltará um monte.
Não vão faltar os vales, com certeza. Mas o encontro com Deus nos é prometido mesmo nesta experiência dolorosa de vales. Esta percepção do monte como lugar do encontro com Deus no meio da aflição foi muito bem descrita na experiência de Davi. Ele já era rei. Ele foi perseguido pelo seu próprio filho Absalão, que tentou lhe tirar o trono e tirou por algum tempo. Ele precisou fugir de Jerusalém. E a Bíblia diz que quando Davi e os seus homens, que conseguiram fugir com ele também, porque Absalão não queria apenas tomar o trono, ele queria matar o próprio pai. Já tinha sido morto o filho primogênito pelo próprio Absalão, Amnon, e agora ele queria matar o próprio pai para tomar o poder e o trono, gente. Que coisa! Ele estava no lugar do filho primogênito, ele seria naturalmente o herdeiro, o primogênito, agora ele era. Isso me faz pensar uma coisa muito séria, é que às vezes nós temos pressa demais. Nós não sabemos esperar o tempo certo, por exemplo, no cumprimento da promessa de Deus na nossa vida. E às vezes nós queremos tomar as coisas em nossas próprias mãos e trilhar os caminhos pelos o nosso próprio entendimento. E muitas vezes nós vamos experimentar dores maiores ainda, porque não sabemos esperar o tempo de Deus. Tempo de Deus, a gente precisa saber esperar. Então que coisa interessante, Davi vai fugindo, e a Bíblia diz que eles iam caminhando e chorando. Caminhando e chorando. E eles foram para onde? Eles foram para o monte. E lá no Monte das Oliveiras, exatamente ali, onde tem uma visão da cidade de Davi, não é? Quem já foi a Israel lembra disso. No Monte das Oliveiras você tem a visão ali do Monte Sion, né? Como é chamado. Então Davi ali, naquele lugar, começa a experimentar as bênçãos de Deus, no meio daquela aflição. Então o monte representou para Davi, na experiência de Davi, e precisa representar e deve representar sempre na nossa vida a promessa ou o cumprimento da promessa da presença de Deus, mesmo no vale da sombra da morte. Mesmo ali, a gente pode experimentar a presença de Deus. Deus é o meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O monte representa isso, representa o encontro com Deus. Terceira verdade é que do monte se vê melhor o vale. Do monte se vê melhor o vale. A palavra hebraica para monte é rar, e essa palavra vem de harar. Sabe o que significa harar? Agigantar-se. Rar vem de harar. Rar, monte, significa, ou vem do verbo harar, que significa agigantar-se. Que coisa linda é quando a gente percebe isso. Mas você vai me dizer assim, mas pastor, o texto diz que também os filisteus estavam no monte. Ambos estavam nos montes, em montes. Só que há uma diferença profunda aqui, meus amados irmãos. É que o monte tinha um significado diferente para os filisteus e para os israelitas. Para os filisteus, o monte, agigantar-se, significa que eles confiavam no seu campeão Golias.
O monte para eles tinha significado. Para os hebreus, significava, entretanto, o lugar do encontro com Deus, do selo da aliança de Deus. É quando eles podiam dizer: elevo os meus olhos para os montes, como diz o Salmo 21. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Na verdade, Deus é muito maior do que o monte. Muito maior do que o monte. Mas a subida para o monte ao encontro de Deus significa agigantar-se. Não é? Nós vamos cantar daqui a pouco um hino que fala sobre isso. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Deus faz de você um gigante diante das dores, das aflições do vale. Então é muito importante essa diferença. O povo de Deus se agigantava no monte, porque ali se encontrava com o seu Deus, de quem recebia força e orientação. Os filisteus, no monte deles, eles só percebiam a força que vinha do seu campeão Golias, que foi derrotado com uma única pedra de Davi. Este gigante que foi derrotado por Davi. Agora é interessante, vocês se lembram bem do episódio. Saul, vendo Davi indo para a batalha, Davi era um pastor de ovelhas. Não é aquela ideia, irmãos, que às vezes se passa que Davi era um meninote, pequenininho e tal, miudinho, baixinho. Não é nada disso. Davi era um homem alto, forte, bonitão, né? E apenas é que ele era pastor de ovelhas. Querem ver como ele não era uma criança, um menininho? É que ele mesmo diz: olha, eu estava lá guardando o meu rebanho, veio um leão e eu, matei, com minhas próprias mãos. Então Davi, de fato, não era esse meninote, mas muito bem. Davi vem com as roupas normais. Saul diz: oi, está aqui a minha armadura, usa a minha armadura, você vai vencer esse gigante. Já que você quer enfrentar esse gigante, porque ninguém queria enfrentar. Todo mundo, os bons soldados fugiam de Golias. Ninguém ousava. Davi vestiu aquela armadura pesada. Ele disse: eu não estou bem com esse negócio. Tirou a armadura, pegou ali a sua funda, separou 5 pedrinhas, das quais ele precisou usar só uma. Mas ele disse uma coisa quando ele foi enfrentar Golias. Ele não disse: olha, eu vou te enfrentar, eu sou bom, etc, etc, eu venho aqui. Ele disse: eu venho aqui, você vem comigo aqui para me enfrentar, com espada e tal. Eu venho no nome do Senhor. Eu venho no nome do Senhor. Não confiava em si mesmo. Ele confiava no poder do Senhor, capaz de lhe dar a vitória. Do monte se vê melhor o vale. A batalha ganha uma outra perspectiva quando olhada pelos olhos de Deus. Pense nisso. As suas dores, as suas lutas, suas perdas, suas dúvidas, elas podem ser enfrentadas e elas ganham uma outra perspectiva quando olhadas pelo olhar do Senhor. Paulo esteve na cidade de Corinto para pregar o Evangelho. Lá ele deve ter enfrentado muitas batalhas, muitas lutas. Mas ele, em certo momento, parece desistir da cidade de Corinto. Porque ele diz e compartilha que uma noite veio uma visão a ele. Era o Senhor lhe dizendo: Paulo, não temas, mas fala e não te cales, porque eu tenho
muito povo nesta cidade. Sabe o que eu vejo aí? É a visão de Deus, como é diferente da visão de Paulo. Porque a visão de Paulo é: aqui não tem ninguém que presta. Aqui ninguém quer saber do Evangelho. Aqui todo mundo é corrompido. A visão de Deus é: eu tenho muito povo nesta cidade. Então continua a pregar, continua a anunciar, porque eu é que tenho a visão correta. Deus é que tem a visão correta da vida, da realidade que vivemos, das nossas lutas, das nossas dores. Entregue os teus problemas a Deus. Ele tem a visão correta das tuas lutas. Mas uma última verdade que não está clara aqui nesse texto, por isso eu vou recorrer a um outro texto, a uma outra batalha, desta vez contra os sírios. É que o Senhor é Deus dos montes e também é Deus dos vales. É muito interessante esta percepção, porque, como eu disse, em Israel, havia na religião de Israel a ideia de que quanto mais alto, mais próximo de Deus, e que o vale era a depressão, o vale é o problema, é a luta, é o distanciamento de Deus. E isto correu entre os sírios. Sabe o que diz em 1 Reis, capítulo 20, versículo 23? Eles estão enfrentando esta batalha aí contra os sírios. E os sírios disseram assim: olha, os deuses deles, dos israelitas aí, são deuses dos montes. Por isso é que eles foram mais fortes do que nós, numa batalha que já tinha ocorrido, e que os israelitas ganharam, e que foi nos montes, ou no monte. E eles disseram: mas pelejemos com eles na planície, e por certo prevaleceremos contra eles. Vamos lá, gente. Nós não vamos mais lutar contra eles no monte, porque o Deus deles, e eles botam aqui no plural, os deuses deles, são deuses dos montes, mas no vale eles vão estar sozinhos. Talvez a gente muitas vezes pense assim, né? Quando a gente está vivendo o vale, a gente pensa: eu estou sozinho, Deus me abandonou, Deus não vê minha dor, Deus não atende a minha dor. Aí Deus vem através de um profeta e diz assim: olha, os sírios disseram: o Senhor é o Deus dos montes e não Deus dos vales. E ele diz: entregarei nas tuas mãos toda esta grande multidão e saberás que eu sou o Senhor. O que é que Deus estava dizendo através desse profeta? Ele estava dizendo: os sírios estão pensando que eu sou só o Senhor dos montes, mas eu sou também o Senhor dos vales. Eu não sou o Deus apenas da sua vida quando tudo vai bem, quando tudo está maravilhoso. Não, eu sou Deus também da tua vida quando você está enfrentando vales, lutas, dificuldades. Confia nisto. O Senhor é o Deus da montanha, mas é também o Deus dos vales. Está presente em toda e qualquer circunstância. Meus amados irmãos, é do monte que se vê melhor o vale, mas mesmo no vale é possível ver o Deus das montanhas e dos vales, o Deus presente em todos os momentos. Entre nós e aquilo que nos ameaça, ou aquilo que nos desafia, está muitas vezes um vale. A grande pergunta é se nós vamos nos afundar em vales de lágrimas, ou num vale de lágrimas, chorando, reclamando, por que a gente não tem isso, não tem aquilo?
ou se a gente vai se agigantar ao subir a montanha ao encontro de Deus. Vamos nos apequenar no vale ou vamos nos agigantar no monte, indo sempre, em todos os momentos, quando tudo vai bem, mas também quando as coisas nem sempre vão bem, ao encontro do Senhor. Que Deus nos ajude e nos conduza a esta percepção, irmãos, de buscar sempre a presença de Deus e ir ao encontro de Deus em toda e qualquer circunstância. Deus sabe, Deus ouve e Deus vê.